Sim, aleluia. Cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta tarde anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta tarde anunciar a palavra de vida eterna para a salvação do homem, para a salvação dos ouvintes, daqueles que crerem nessa palavra e tesourarem no seu coração e a praticarem. A palavra ela fala que o verbo vivo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra de Deus se fez em matéria e veio este mundo por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus veio por meio de Jesus Cristo para libertar o homem, salvar, curar e transformar. E principalmente Jesus Cristo veio para anunciar esta terra a salvação, que ainda há um caminho que conduz ao Pai. Somente um caminho o qual pode levar o homem para a salvação, o qual ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quero ler o texto que se encontra em João, livro de João, capítulo 9, versículo 37 em diante. Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim nesse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe também: nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém, a palavra de Deus. A palavra nos fala, nós voltamos um pouquinho lá para o início do capítulo 9. A palavra nos fala de um jovem, o qual era cego de nascença, tinha nascido cego, e a palavra nos fala que Jesus estava passando e o viu. Viu, e os seus discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Este ou seus pais? Jesus então responde: nem este, nem seus pais pecaram. Mas isto foi assim para que se manifestassem as obras de Deus. Então a palavra nos fala que Jesus gosta na terra, faz lodo, e este lodo ele unta os olhos do cego e o manda ao tanque Siloé, para que ele se lave os olhos e ele seria curado. A palavra então nos fala que este homem, ele obedeceu a ordem de Jesus Cristo. Foi ao tanque e se lavou. Lavou seus olhos e, voltando, ele já via. A palavra então nos fala que os fariseus, diz que estavam ao seu entorno, os que estavam ao seu entorno diziam: não é este aquele que era cego? Um diziam: é ele, outros diziam: é parecido com ele. Mas ele dizia: sou eu. Este homem agora, as pessoas começaram a se maravilhar do milagre que acontecera com este homem, ao ponto dele mesmo dizer que nunca antes se ouviu de que fosse curado algum cego de nascença. Mas a palavra nos fala que Jesus veio para fazer aquilo que é impossível aos homens, pois tudo é possível para Deus.
Agora a palavra nos fala que para os homens a causa deste cego era impossível. Era impossível de ele recuperar a visão. Porque aqueles homens não criam e preferiam culpar aquele cego de ter pecado, de seus pais ter pecado. Quando nós olhamos para a história, o ser humano é perito em apontar o dedo, em condenar, julgar, bater o martelo e querer se colocar no lugar de Deus, que é o juiz soberano. Agora a palavra nos fala que os discípulos, eles perguntaram ao Senhor quem foi quem pecou, este ou seus pais. Jesus ele fala, nem foi ele, nem foi seus pais que pecaram, mas foi assim para que se manifestassem as obras de Deus. Era necessário que aquele jovem, que aquele homem nascesse cego, mas por um propósito, para que se manifestassem as obras de Deus, para que se manifestassem as maravilhas de Deus. Porque Jesus ele veio a esta terra com uma missão. Primeiramente de apregoar o Evangelho. Primeiramente de apregoar a salvação. Mas também ele veio, como está escrito no livro de Isaías, o profeta messiânico. Isaías capítulo 61, quando está escrito, o Espírito do Senhor, Jeová está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Agora eu imagino, quem sabe, aquele povo daquele lugar, quem sabe condenava este homem, julgava, quem sabe apontava que ele tinha pecado, porque seus pais tinham pecado. Quando nós poderíamos então assimilar esta passagem da Bíblia com aquela que fala da mulher que foi apanhada no ato de adultério. A palavra nos fala que essa mulher, ela foi apanhada em adultério e foi levada até Jesus, até mesmo porque os fariseus não queriam experimentar em alguma coisa. Então a palavra nos fala que eles perguntam para Jesus, Senhor, esta mulher foi apanhada no ato do adultério. Que diz o estofo? Ela deve ser apedrejada ou deve ser solta? Ou devemos deixá-la aí? A palavra então nos fala, Jesus ele começa a escrever na areia. Começa a escrever com o seu dedo na areia. E aqueles fariseus, ansiosos por ouvir a resposta de Jesus, lhe perguntam, Senhor, o que o Senhor disse? Ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A palavra então nos fala que aquela mulher, os homens que tinham levado aquela mulher até Jesus, um a um começaram a largar as suas pedras no chão, começando desde os mais velhos até os mais jovens, porque eles perceberam que, apesar de um fariseu estar apontando o dedo, estar criticando, estar condenando, se colocando no lugar de Deus, apesar de tudo isso, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Porém, agora Jesus, quando todos se retiram, ele diz para aquela mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou?
ela fala: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus fala para ela: vai e não peques mais. Agora Jesus dá um porém para esta mulher. Ela diz: tu estás perdoada do teu pecado. Já foste limpa com a água, mas agora não volte a sujar-te mais. É como aquele provérbio que diz que a porca lavada, ela voltou a esponjadora de lama, e o cão a seu próprio vômito. Uma vez que o homem ele foi perdoado por Deus, mas ele volta para a vida de pecado que antes cometera, agora está se assemelhando a um porco e a um cão, a palavra nos fala. Como ao cão que volta ao seu próprio vômito, e como a porca lavada que volta ao esponjadouro de lama. Mas agora voltando lá para o texto, a palavra nos fala. Os discípulos de Deus perguntam para Jesus: Senhor, Rabi, quem foi que pecou? Este ou seus pais? Jesus lhe fala: nem este nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Quais obras de Deus são estas? Aquelas que eram praticadas pelos seus discípulos. Aquelas que ele falou, dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, este será salvo. Mas quem não crer, será condenado, ou já está condenado. A palavra então nos fala. Glória a Deus. Que este homem nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Que obras são estas? São semelhantes. Poderíamos ver uma obra semelhante a esta lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. A palavra fala de um coxo, o qual nasceu, aliás, o qual era posto à porta formosa, à porta do templo. E este homem, quem sabe, ia todos os dias lá. Estava acostumado com aquela sua rotina de ser posto até a porta formosa, pedir esmolas, quem sabe depois voltar para sua casa, se é que ele tinha casa. Mas agora a palavra nos fala que um dia foi um dia diferente, e um dia que marcou a vida daquele homem. Um dia, quem sabe, impactante, o qual a palavra fala. Este homem, a porta formosa, a porta do templo. Agora ele estava lá e passa para a oração da hora nona, Pedro e João, para orar. E agora a palavra nos fala que o coxo lhe pergunta, ele pede alguma esmola. E Pedro, olhando, fitando para ele, fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Agora a palavra nos fala que este homem, ele deu pulo, levantou-se, pegou sua cama e dava glória a Deus. Imagina a felicidade deste homem. Imagine se você, quem sabe, todos nós, temos uma necessidade em específico. Quem sabe você, não é uma cura, mas é uma libertação. Quem sabe você precisa de uma cura. Mas a palavra nos fala que agora este homem, ele recebe o seu milagre. E as obras de Deus se manifestam até ele. Porém, os fariseus, eles não gostaram nada disso.
pois eles eram contra o que eles chamavam a seita dos galileus. Eles eram contra o discípulo de Cristo. E quantos têm se levantado contra Cristo e contra seus discípulos? Como fala o apóstolo João, muitos têm feito anticristo. Muitos anticristos já estão na terra. Como assim o seu espírito? O espírito do anticristo, a palavra nos fala que já paira na terra e está no mundo. Falta somente a sua manifestação.